Estavam orando pela minha mãe, intercedendo. Deus fez o sobrenatural, ela não tinha chance de operar. Eu já tinha levado ela em 5 especialistas, em 5 hospitais diferentes. Cheguei a levar em São Paulo com meu marido e eles estavam falando que não tinha como operar. Era um câncer raro, que ela viajou, passou 5 meses sem a doença. Ela foi sem a doença, porque ela tinha bateu uma da pélvica e não deu nada, né? Então ela foi bem para lá. Quando ela voltou, eu percebi que ela estava com muitas dores e levei ela para fazer o exame. E aí já estava avançado, não dava mais de operar. Eles falaram para mim que ela tinha que fazer a químio, mas disseram que ela não ia aguentar nem a primeira sessão. Aí a gente falou na frente do médico, não, em nome de Jesus, ela vai suportar. Aí quando eu peguei o laudo com ela, o médico foi bem frio comigo e com ela, lá na Barra. Aí eu olhei para ele e falei, doutor, o senhor está falando isso porque o senhor não conhece a bagagem que a minha mãe tem. Deus já venceu 2 câncer por ela. Um faz 25 anos e outro faz 23 anos. E nenhum ela precisou nem operar. E ela tinha 6 meses de vida, o segundo. E ela está viva até hoje. Aí ele falou, realmente a sua mãe então é um milagre, né? Eu falei, pois é. Depois a gente volta aqui, doutor, para dar o testemunho. E quando a gente saiu, aí eu chorei. Minha mãe é muito forte, não chorou hora nenhuma. E ela disse para mim, não chora, porque o meu tempo não é para ir, não. Eu ainda vou ficar, que ainda tenho que ir ganhar mais alma, trabalhar mais para Deus. Ela falou, isso daqui é um novo testemunho para a honra e glória do nome de Deus. E aí quando a gente saiu, tinha 2 pessoas de rua drogadas. Aí ela falou, eu vou logo começar a fazer minha obra agora. Aí parou, perguntou o nome deles, eles falaram, um era afastado. Aí ela falou de Deus, contou o exemplo do meu irmão, de tudo que ela já passou. Aí ele aceitou Jesus chorando e o outro só quis o folhetinho. Aí na outra semana, quando a gente voltou lá, que eu fui pegar um exame, eu perguntei por ele. O menino falou, não, desde o dia que ele aceitou Jesus, ele procurou logo ir para casa dele. Então foi uma bênção. Aí minha mãe ficou muito feliz. E depois eu conto o restante. Só sei que vamos chegar nessa outra parte. Deus, ele é muito detalhista e Deus, ele às vezes complica e depois ele mesmo descomplica. Minha mãe teve 4 internações, como muitos aqui devem saber, né? 4 com essa. Então, aqui ela ficou menos tempo, foi 21 dias. E aí, todas as internações que ela ficava, Deus me guiava para um hospital diferente. E todas as vezes que a gente chegava lá, os médicos perguntavam para ela... eu pensei que ia achar a senhora triste, mas a senhora é muito alegre. O que é? Ela disse, é Deus, doutor, na minha vida. E aí ela pedia para me pedir para o irmão Zé Maria, pegar uns folhetinhos com ele, e ela ficava evangelizando, entregando para os enfermeiros, entregando para todo mundo lá, para os médicos, pedindo para orar a eles tudo. E nisso aí sempre ela falava assim, Deus está trabalhando, Deus está trabalhando, Deus está trabalhando. E aí quando ela terminou a químio, que era muito difícil, ela diminuiu 8 quilos, porque eram 2, a amarela e a vermelha, uma das mais fortes. E minha mãe suportou todas, a gente entrava 7 horas da manhã, saía 7 da noite, e ela suportou todas. Enquanto ela estava lá fazendo, ela era entregando os folhetos, e antes dela fazer, ela tinha que passar pela psicóloga, por tudo, mas ela que dava conselho para a psicóloga. Era engraçado. Aí sei que foi tudo, os médicos se apaixonavam por ela, os mais novos chamavam ela de vó, os outros chamavam de mãe, e aí isso foi. Aí Deus permitiu, ela fez a rádio, 5 sessões lá em Botafogo. Aí quando ela terminou de fazer a radioterapia, o médico deu parabéns, a gente foi lá e ele falou, diminuiu pouca coisa. Ela descansa 2 meses, ela volta a fazer. Aí ela virou pro médico e falou, doutor, quando eu voltar aqui, eu vou só dar meu testemunho, eu não faço mais tratamento. Aí ele olhou assim, a senhora vai desistir? Não, doutor, porque Deus vai me curar. Aí ele só olhou assim para ela e falou, espero vocês em junho. Aí passou 5 dias, eu estava aqui na terça-feira. Aí Deus falou comigo que estava abrindo um caminho, me dando uma vitória. Eu precisava continuar olhando para o alvo e tendo fé. E ele falou para mim assim, vai ter algo que vai, no início, te entristecer, mas depois vai te alegrar.
e vocês vão cantar o hino da vitória. Aí, como eu estava orando 24 horas, sem parar pela minha mãe, eu agarrei logo essa vitória. Eu falei, é a cura da minha mãe. Aí peguei, a irmã Kátia foi usada para mim, né? Aí peguei essa vitória, cheguei em casa, falei para a mamãe. Quando o inimigo viu que eu saí feliz, quando eu cheguei, a perna da minha mãe estava muito inchada. Inchada. E se apertasse assim, fazia tipo um buraco, né? De tão inchado. Aí eu falei, mãe, se arruma, eu vou levar para a Unimed agora. Ela, não, eu não vou, mãe, vamos agora. Aí levei ela. Quando eu cheguei lá, o doutor olhou e falou para mim, você vai ter que levar ela para a Unimed, lá de Copacabana, que tem um aparelho para fazer o exame. Aí nessa mesma hora eu e Leonardo levamos ela. Quando eu cheguei lá, o médico já tinha ligado, o doutor já estava me esperando. Aí quando eu cheguei lá, o aparelho quebrou. Aí minha mãe não fez, mas tudo ali era propósito de Deus. Aí vim para casa com ela, quando a gente já estava vindo, a gente veio pela serra. Eu falei, mãe, vamos encostar no monte, vamos lá ver o que Deus tem para nós. Aí ela se segurou em mim, bem fraquinha, com a perna inchada, e conseguiu. Aí eu e meu marido conseguimos botar ela na Pedra da Cura e ficamos lá. Eu disse, mãe, fica com o Léo aí orando, que eu vou subir um pouco para falar com Deus particular. Quando eu já estava descendo, uma irmã falou para mim, parou? Aí quando eu parei, ela, olha, Deus manda você continuar olhando para Ele, que tem uma vitória muito linda, vai ter muito culto de ação de graça. Deus está trabalhando, eu vejo anjo pelejando. E aí eu não quis olhar para a situação da minha mãe. Quando eu cheguei, eu disse, mãe, vamos embora agora que Deus já pelejou, a senhora já teve sua vitória. Aí quando foi à noite, estava doendo muito. Eu, mãe, é melhor que eu volte com a senhora. Quando eu voltei para a Unimed com ela, o médico falou para mim, ela vai ser internada porque ela vai ter que tratar. E aqui não tem como, você vai escolher um hospital. Aí me deu 4 hospitais. Eu falei, doutor, que horas que ela vai ser transferida? Isso, era 10 horas, porque primeiro eu vim pro culto, do culto que eu fui, já era 10h30. Fui buscar ela, culto de quarta-feira, eu vim dar aula para as crianças depois que eu levei ela. Aí o médico falou para mim, você tem até 5 horas para decidir qual é o hospital. Aí eu falei, então tá bom. Aí Leonardo ficou lá na recepção e eu fiquei com a minha mãe lá. Ela tomando as medicações e ela contando lá as coisas dela lá para as enfermeiras. E eu pedi uma direção para Deus. Eu falei, Senhor, nos leva no hospital onde vai ser a cura da minha mãe. Onde tu quer, já que Deus já tinha me dito que ela ia passar pelas mãos dos médicos. Aí eu peguei, mesmo os médicos dizendo que não tinha jeito, mas eu me segurei no que Deus falou. Aí o que aconteceu? Eu disse, veio um negócio na minha mente, Casa de Portugal. Casa de Portugal. Falou 3 vezes na minha mente. Aí eu fui lá no médico e falei, doutor, eu quero a Casa de Portugal. Aí ele falou, o Hospital do Câncer, porque a Casa de Portugal são 2, né? É a parte da frente que é antiga e a nova. Eu falei, essa mesma. Ele disse, então, 6 horas da tarde, 6 horas da manhã, ela vai vir a ambulância. Aí eu avisei pro Léo, ele disse, mas tu vai com ela na ambulância e eu vou atrás. Porque ela não podia ir sozinha. Aí eu fui com ela, a gente foi orando, as meninas lá já conheciam minha mãe de tanto eu levar, né? Aí levei ela lá na Unimed, aí tudo, Dona Ângela, boa recuperação. Aí levei ela. Quando a gente chegou lá, minha mãe foi direto por todos os exames, porque eles não aceitam. Todos os hospitais que eu levava ela, aqueles exames, os médicos não queriam. Já queriam os próprios dele. Aí mamãe ficou fazendo de 7 da manhã até 6 da tarde, vários exames, fez muito. E eu fiquei lá assinando a papelada, Leonardo lá comigo. Depois eu falei para a enfermeira, vai demorar muito? Ela disse, vai. Falei, então se a minha mãe for pro quarto, você fala para ela que eu fui procurar uma igreja para mim orar. Ela falou, então tá, eu aviso. Aí eu fui, eu e Leonardo procuramos, aí achei uma igreja pequenininha, estava aberta. Só tinha um irmão lá. Eu pedi licença, entrei, me ajoelhei lá no altar. Eu não tive nem palavras, só chorei. Mas o meu choro já falou tudo para Deus. Quando eu voltei, minha mãe já estava no quarto. E aí já estava começando a ser tratada do trombo. Ela ficou tomando um Clexane. 10 da manhã e 10 da noite. 10 da manhã e 10 da noite. Aí passou as dores. No terceiro dia já foi passando as dores. Depois já foi desinchando. E eu levei ela para tratar do trombo. Mas só que Deus é tão lindo que o cirurgião entrou lá no quarto. E aí ele falou assim, eu fiquei sabendo que entrou uma paciente aqui que está com CA no colo do útero e eu gostaria de ver os exames dela, que a gente já fez os nossos,
e eu quero ver os que você tem. Eu falei, doutor, é mais de 50. Ele disse, então faz o seguinte, ele sorriu. Eu vou te dar meu telefone, você tira a foto de todos que eu vou estudar o caso dela. Porque ele falou, quando falaram o nome dela, veio na minha cabeça, vai até nessa paciente. Foi o próprio Deus indicando ele. Aí depois, no outro dia, aí eu mandei, cheguei em casa, deixei ela com o Leonardo e vim em casa, tirei foto de tudo, orando. Aí ele passou 3 dias. Aí ele viajou com a esposa dele para aniversário de casamento. Quando ele voltou, ele me chamou. Ele falou, olha, para medicina não tem jeito, mas existe uma esperança de 20% dela ficar boa desse câncer. Aí eu olhei assim, eu disse, 20%? Ele disse, quase nada, né? Porque ela, magrinha desse jeito, dessa idade, 73 anos, né? Dessa idade, e já fez radioterapia, e fez quimioterapia, e teve todas essas internações, e está com trombo na perna. Então, ele falou, mas se vocês aceitarem assinar, falei, doutor, primeiro eu tenho que falar com Deus, depois com a minha mãe, e aí o senhor espera uns 3 dias aí, para ver o que Deus vai decidir. Aí ele, tudo bem. Aí falei com a minha mãe, eu vou me operar. Esses 20% é para eles, para Deus é 100%. Eu vou me operar. Aí eu falei para todos os meus irmãos, alguns ficaram com medo. Um dos meus irmãos falaram, é melhor ela ficar no tratamento. Ela falou, se você não assinar, eu vou assinar, eu vou me operar. Deus me trouxe para mim dar minha cura. Aí veio a equipe toda, falaram com ela. Primeiro ele disse que não ia contar nada para ela. Só que ele, quando ele tentou enganar ela, ela falou assim, doutor, eu sei, porque todos os exames a minha filha me mostra, ela fala tudo. Porque eu falei tudo para ela, irmão, para ela poder ter a chance de guerrear por ela também. Porque se eu ficasse enganando ela não ia saber da gravidade, ela não tinha como buscar também por ela. Então tudo que o médico me passou, eu passei direitinho para ela, sem esconder nada. E a minha mãe sempre foi muito forte. E aí, o que acontece? A equipe veio toda, aí eles falaram assim, primeiro ela vai ter que entrar numa dieta para aumentar peso. Vê como é que Deus estava nesse negócio. Uma semana minha mãe aumentou 4 quilos. Tudo de Deus, né? Porque ela estava muito fraquinha, ela estava com 53 quilos. Ele disse, se ela aumentar 4, já dá. Aí ele falou para mim, mas ela vai ter que fazer uma cirurgia tipo, na veia cava da perna para colocar uma rede para impedir que quando eles fossem fazer a cirurgia o trombo subir, porque estava na virilha dela já. Em 4 dias ele conseguiu subir. Aí ele falou, essa cirurgia é um pouco também arriscada. Minha mãe falou, não, mas eu quero fazer. Aí eles prepararam ela, a gente fez 2 dias de jejum. Foi tudo muito em cima, então não deu tempo de eu pedir para todos os irmãos. E aí Deus tinha falado assim para mim, ficar em silêncio. Deus falou para mim, fica em silêncio. Aí eu entendi que tinha coisas que não era para me falar. Então, quando alguém perguntava, tá tudo bem, tá tudo bem. Aí eu vim aqui, peguei um óleo ungido com a irmã, levei, passei na perna da minha mãe antes da cirurgia. A cirurgia foi 3 horas da tarde, eles pegaram ela, levaram, eu levei até na porta do CTI. Aí quando eu orei a mão do médico, novinho, de 32 anos, orei a mão do anestesista, falei, vocês estão com o maior tesouro que Deus me deu, tem muito cuidado com ela. Aí eu orei, aí eu falei, mas ela vai voltar em nome de Jesus. Aí entreguei, aí fiquei lá na porta do CTI orando, Senhor, a tua serva está lá. Eu fiquei. Sorte que essa cirurgia foi rápida. Com 2 horas minha mãe voltou. Já voltou sorrindo, como se nada tivesse acontecido. Aí o médico falou, olha, ela nem vai para o CTI porque os batimentos dela estão ótimos, ela está sorrindo, então ela vai para o quarto. Aí eu fiquei com ela, liguei para algumas irmãs e agradeci. Aí chegou no outro dia, é melhor parar. No outro dia eu... Nada conta da peça que da cirurgia e outro dia eu conto para vocês tudo. Aí deu tudo certo, depois minha mãe teve que fazer mais outra cirurgia na veia do pescoço para poder se alimentar, tanto oral quanto para poder aumentar esses 4 quilos em uma semana.
Aí foi feita, essa veia aqui da gente, que é a mais forte, que vai para o intestino. Aí eles pegaram essa, ela fez, deu tudo certo. E foi rápido. E aí, quando minha mãe ia operar no sábado, mas antes ela deu 3 dias de febre. E não se faz cirurgia com febre, né? Porque ela deu 3 dias. Então a gente já ficou desesperada. Aí ela falou, o médico falou, a senhora, dona Ângela, vai ter que adiar, porque deu 3 dias de febre, a gente deve entrar com antibiótico. Antibiótico geralmente é 14 a 7 dias. Aí a gente orou, fizemos um clamor. E Deus botou a gente num hospital cheio de crentes. Vários enfermeiros crentes. Então, os plantões, elas iam lá orar. Aí orou, no outro dia minha mãe ficou sem febre, não precisou entrar no antibiótico. A cirurgia ia ser no sábado, eu pedi oração para vocês todos. Mas aí o doutor ficou tão cansado, porque ele fez uma cirurgia também arriscada de um paciente que só tinha 50% de chance, mais do que a minha mãe, né? Mas foi um sucesso. E aí ele veio, mandou me chamar e falou, da sua mãe vai ser amanhã no primeiro horário, no domingo, porque essa cirurgia desse paciente também era muito arriscada. Mas foi um sucesso, eu estou muito cansada. Aí eu falei, doutor, posso orar sua mão? Aí ele ficou assim, porque o senhor vai fazer a cirurgia da minha mãe, mas não é o senhor que vai fazer na sua mão. Aí ele deixou, aí eu orei a mão dele, mesmo assim eu ainda estava meio preocupada. Aí no outro dia Deus foi tão bom que fez o anestesista e até a mim, a instrumentadora e o outro cirurgião. Eu orei a mão de todos. E depois no final o nome de Deus que foi glorificado. Ele falou, essa oração é muito forte. Eu falei, Deus é que é forte. Aleluia.